Aí a gente entra na tua pergunta, que é a questão do Brasil. Eu acho importante a gente verificar até um contexto histórico que a gente teve ali, desde o governo Lula, governo Dilma, o que foi organizado pelo Temer, aí assume Bolsonaro. Ele pega já uma situação bem organizada com o Temer. O pessoal do mercado gosta muito do Temer, apesar de acho que ninguém mais gosta dele, mas quem é de mercado gosta. Gosta. Muita gente do mercado gosta do Temer. É um cara que... Acha que o cara assim, não, ele tinha que voltar. Conversando com vários clientes, assim, eles falavam, Rafa, acho que teve até um meme na internet que o Temer ia se candidatar e o pessoal ficou eufórico. Muitos assim. falaram que o Temer deveria ser o vice do Bolsonaro. Porque o Lula se juntou lá com o Alckmin, né? Uma coisa mais doida, mas tudo bem, política. Aí o Bolsonaro, se ele se juntasse com o Temer, seria uma boa opção. Exatamente. Falar bem a verdade, ponto... eu nem sei quem é o vice do Bolsonaro, assim. Bolsonaro é um caso de uma Braga parte. Neto, um negócio assim. Eu não sei. Eu tô falando besteira, enfim. Coloquem nos comentários aí. Coloca aí nos Google comentários quem é. Mas pois é, ele colocou um cara lá, militar também e tal. Perfeito, que tá junto ali na situação. situação. Tá junto com ele na situação. Então o Bolsonaro ele pegou um contexto muito complicado ali de Brasil, porque, vou dar um exemplo para vocês. Você contrata um cara excelente para fazer a gestão da tua empresa. Sim. Não estou falando que o Bolsonaro é excelente, mas você tenta selecionar o melhor cara possível. E aí, na terceira semana que ele está trabalhando, está se ambientando, está organizando a casa, vem um problema de saúde gigantesco na família. A mãe dele é diagnosticada com câncer. Não tem irmãos, o pai já é falecido, ele tem que cuidar da mãe. Não vai dar para testar esse cara, se ele é um cara bom ou ele é um cara ruim, ali no governo como um todo. Qual que foi a sorte, entre parênteses, ali do Bolsonaro nesse sentido? Ele pegou uma agenda bem desenhada com o Temer, que não teve tempo, ficou pouco tempo ali, estruturou uma agenda de reformas, começou a passar ali questão de reforma da Previdência, então isso começou a ser organizado trabalhista, que a gente teve, Sim. Mas fiscal, tributária, um pouco mais difícil, reforma política ali como um todo. Atrasou todas as reformas, porque o foco foi na pandemia, só que aí quem é de mercado a gente gosta muito de analisar os números, e começa a aparecer alguns números meio assustadores pra gente, assim. Em que sentido assustador? A gente olhar para a situação, a gente vê, pegar endividamento do Brasil, por exemplo, A gente vê o gráfico crescendo do endividamento. Todo presidente entrega o governo um pouco mais endividado. Então você paga um pouquinho aqui, mas as características dos governos de esquerda eles são mais expansionistas. É um otimismo, que é importante para o país ter esse otimismo no sentido de, vamos resolver o problema agora, depois vai vir o desenvolvimento, a gente vai conseguir pagar porque a gente vai lucrar mais, a coisa vai funcionar, só que a dívida veio crescendo. Quanto mais dívida você tem, mais caro é para você pegar dinheiro emprestado, menos credibilidade você tem. Reduz seu status internacional e tudo. Exatamente. Você fica numa situação que, poxa, a gente está achando que você não vai conseguir pagar, e quando a gente olha para a América Latina, a gente vê um monte de exemplo de gente que já não está bem das pernas e não está conseguindo. Gente que você nunca acreditou que ia rodar. Chile aí parece que está começando a ficar ruim das pernas. Chile mal, Argentina nem Argentina se fala, já está numa situação... Apesar de não podemos reclamar muito, que hoje nós estamos sendo beneficiados pelos argentinos. Mas tem uma coisa também da Argentina que convém falar. A Argentina já tá mal das pernas desde o início dos anos 2000, cara. Exatamente. Nos anos 90, a Argentina era tipo... Eles se achavam os europeus... Eles eram. Da América do Sul. Nós somos superiores. Exatamente. Que negócio de bater panela é da Argentina do início dos anos 2000, cara. 2001... Que a coisa começou Plano Cavalo, aquelas loucuras lá, começou a estressar. E foi Eles nunca recuperaram daquilo. Uma sequência de besteiras que foram feitas ali em questão de endividamento. E a importância de você ter uma diversificação internacional, abrindo um parêntese aqui, porque por mais você falar com um argentino nos anos 80, anos 90, a situação que eles estariam passando agora, ninguém ia acreditar. Ele ia dar risada de ti, falar assim, poxa, você está falando isso por causa de rincha de futebol. A gente vai estar muito melhor do que vocês. Provavelmente, e sem arrogância nenhuma, porque naquela época eles estavam melhores do que a gente, era só eles continuarem no mesmo ritmo, a gente no mesmo ritmo, eles seriam superiores. Mas a coisa desandou de um jeito que estão numa situação
Muito complicado agora. Tem vídeo na internet do pessoal revirando lixo. Isso é uma tristeza pra gente olhar, né? Vizinho. É verdade. São contextos muito parecidos. Ali com a América Latina é muito parecida entre os países, né? Então, são irmãos realmente nossos ali em questão de estilo de vida. A gente teme muito que isso um dia possa acontecer com o Brasil. Por isso que a parcela internacional faz sentido. Não que vá acontecer, não que a probabilidade seja alta, mas caso um dia aconteça, como que você protege a tua família? Tenha dinheiro em outros países, principalmente Estados Unidos, que é uma economia que entra década, sai década, e os caras estão ali, né? Uma rocha, dá problema, né? Eles vêm, trabalham, organiza, resolve, continua correndo e continua bem. Uhum. E aí, o que me assusta nos números ali quando a gente olha para, né, o governo Bolsonaro ali? Você pega o endividamento no começo do governo, aí você vê aqui, vinha todo mundo se endividando, começou o governo Bolsonaro, aquilo disparou. Na verdade foi andando, veio pandemia e aquilo disparou. Aí você fala assim, lascou-se, agora ninguém mais segura esse negócio aqui. A inflação começou a subir bastante. Nesse ritmo a gente está lascado. E aí o negócio vem e começa a fazer uma curva e está descendo a ponto de talvez ser o primeiro presidente que vai entregar o país menos endividado. Aí você fala assim, bom, tem alguma coisa errada. De onde é que veio esse dinheiro, o que está acontecendo, mas já chama uma atenção danada. Isso é uma coisa que não divulgam. E a mídia, ela... E a mídia tá doida para não divulgar isso. Ela não tem interesse em divulgar, nenhum. Porque os governos anteriores, eles eram mais agradáveis para a mídia. Ia mais dinheiro para o bolso. Dinheiro da mídia. E como é que você vai apoiar um cara que... né, complica o teu salário, complica o sustento da tua família? Não faz sentido nenhum você apoiar esse cara. E só um adendo aqui, um parênteses. Muitas pessoas falam assim, mas eu não sei o que o governo Bolsonaro fez. Eu não estou sabendo de nada. Eu falei, claro que você não está sabendo. Porque hoje em dia você não vê mais propaganda da Petrobras. Você não vê mais propaganda da... antigamente era a Vale. Você não vê mais propaganda de qualquer coisa da Embratel, que agora é, enfim... do governo federal de modo geral. Se promovendo. Porque isso era uma forma também de financiar. Propaganda do Banco do Brasil, você não vê mais. Exatamente. Então isso é uma coisa que parou de ter, as pessoas param de ver, mas estão acontecendo. A gente sabe que teve isso. Uma coisa que eu vejo, as pessoas falam assim, tá tudo subindo. Cara, de fato, quando veio a pandemia, eu falei pra Carol, Carol, se prepara. Porque a gente tá fechando tudo. A gente tá criando o quê? Oferta e demanda. A gente tá acabando totalmente com a oferta. Só que você precisa continuar comendo, precisa continuar vivendo. Então, quando você estagna a oferta e a demanda continua, pelo menos continua quando não aumenta, você tem naturalmente uma inflação. Não tem como você passar por uma pandemia que você trava a economia e você não tem inflação, porque você tem que continuar vivendo, comendo, pedindo, demandando, comprando coisas, comprando TV. Tá entendendo? Exatamente. E aí isso começou a acontecer bastante. Então, só um adendo de que, de fato, realmente as coisas subiram. Onde é que eu queria chegar nesse papo? Eu cheguei a ver o litro de leite batendo R$10. Aquilo a gente achou um absurdo, porque 4 anos atrás era 3,50. Só que se você olhar hoje já está 4,50. Baixou. Então, assim, a gente está vendo alguns cenários esquisitos de coisas tendo deflações reais que a gente sente no bolso. É esquisito isso. Porque esquisito a gente não conhece, mas existe. A gente não conhece. É tão esquisito a deflação pra gente quanto a inflação pro americano. Acho que é legal a gente ter esse... Né, comparando ali. Os Estados Unidos está com a maior inflação nos últimos 40 anos. Então, você pensa... né, hoje você está com 39? Então, 39. 39, que a gente tinha conversado. Você pensa que se você fosse um cara que nasceu nos Estados Unidos, você ia estar muito chateado agora. Não falar outra coisa. Porque você nunca viu o preço subir. De nada. No momento que você era criancinha, que você lembra ali de comprar uma Coca-Cola no mercadinho por $1. Era sempre $1, tá 2, que isso? Agora você fala assim, o que tá acontecendo? E é culpa do Biden. O Biden tá com uma reprovação gigantesca, assim, porque foi para ele, né? Caiu nele, né? Ninguém lembra dos auxílios que teve, né, de toda uma política monetária que, na minha opinião, não foi tão correta. Falavam que, né, era transitória, né, a inflação. Isso não ia dar problema, né? Eu ali no Fed americano. É verdade. E eu, como alguém de mercado, falava assim, como que não vai dar problema? Assim, como é que você imprime dinheiro, você não produz mais e esse dinheiro vale a mesma coisa?
Não vale. Não vai, nunca na história da humanidade, vamos ver se, né, dessa vez a gente vai ver um contexto diferente. Não viu, não foi dessa vez, quem sabe numa próxima. Ou seja, ficou a mesma coisa, né? Exatamente. Né? E a pessoa que tinha ali seus 60 anos, que viu um pouco de inflação nos Estados Unidos, mas esqueceu que isso existia. É algo tão antigo que... Bem devagarzinho, né? Isso não fazia mais parte da vida dela. Entendi. Então, o pessoal está muito chateado com isso, porque não conhece. E a gente não conhece deflação. Então, pra gente é até meio estranho. Também é as esquisito, coisas. né? Um litro de leite valia 10, agora tá 4,50, às vezes 5. Não é 3,50, 3 pré-pandemia, mas reduziu de verdade, entendeu? Exatamente. Uma coisa até que, né, um outro exemplo de deflação, né, agora comparando países. Eu geralmente gosto muito de dar vinho de presente para os clientes. Chegou um momento que estava subindo os vinhos da Argentina. Em determinado ponto. Lá é barato, lá em Santa Catarina, porque muitas vezes isso entra por caminhos... né? Tortuosos. Exatamente. Por descaminhos. Por descaminhos, não é? O extraoficial é economia informal, digamos assim. Né? E tava subindo o preço. Eu falei assim, vou pegar algumas garrafas que eu seguro aqui por algum tempo, né? Tem algumas viagens programadas e as garrafas ficaram ali. Aí eu fui dar uma olhada em vinho de novo, falei, acho que comprei pouca coisa, uns 6, 8 garrafas. Fui olhar, ali novamente ainda tinha algumas, não tinha entregue todas. Fui olhar o preço de novo. Aquilo lá baixou de 110 para 90 reais. Assim, 20 reais não é tanta coisa, Rafa, mas em porcentagem, você fala assim... 20% a menos, 20% a menos. Né? É uma redução significativa ali, por causa da situação da Argentina. Né? Então, contextualizando ali, né, o que aconteceu no Brasil nesse sentido. Começou a reduzir, agora estão pagando a nossa dívida, então o endividamento do Brasil começou a reduzir, a gente fica curioso para tentar entender de onde veio esse dinheiro, o que aconteceu. Porque aí vamos supor que você pega, que nem faz a Receita Federal. A Receita Federal, ela olha no dia 1º de janeiro e no dia 31 de dezembro. Se esse cara aparece com dinheiro gigantesco milagrosamente, a gente fica desconfiada, aí ela pega e vai te auditar. Se tá tudo dentro dos conformes, ela fala assim, tá tudo certo, segue tua vida. Eles olham uma foto do início, são 2 fotos. Uma foto do dia 1º e uma foto do dia 31. Eu tinha acesso ao gráfico quando a gente fala do endividamento do Brasil. Então, você vê a pandemia acontecendo, sendo pago. E se você olha no início do governo e olha no final, você fala assim, poxa, foi um governo responsável, porque o endividamento praticamente não cresceu. Só que além das fotos, você ainda fala assim, foi uma pandemia, que todo mundo gastou pra caramba. Verdade. E o Brasil também gastou pra caramba. A gente gastou o equivalente ali a praticamente a economia que a gente teve na reforma da Previdência. Então a gente pegou mais ou menos 10 anos de economia, que foi o que foi projetado com a reforma da Previdência, e a gente já gastou isso com a pandemia. Torrou, porque já torrou. Auxílio extra, compra de vacinas, leitos de hospitais, foi um gasto que não estava previsto no orçamento. Exatamente. Cara. Pegou todo mundo de surpresa. E não está errado gastar nessas situações. Não tá né? errado, você tem um filho, ele é diagnosticado com leucemia. Vamos lá. Não vai dar um jeito de tratar aquilo? Você se endivida, você pega, tira da reserva, vende o que tem para vender, vende carro, vende casa e trata, sabe? Então, precisava gastar realmente. Mas o que chama atenção é que se gastou muito, né? Não muito de forma irresponsável, mas muito dentro do que era previsto, não tinha como ser diferente, é o que custa realmente aquilo. E no final conseguiu se pagar a conta. A gente começa a entender como é que a situação funcionou ali. A gente vê que a arrecadação do Brasil aumentou. E aí a gente tem 2 situações para o aumento da arrecadação do Brasil. Primeira delas, né, a gente pode pensar num contexto que não tem nada a ver com política. E às vezes a nossa vida não tem nada a ver com política. Né? Você foi promovido no teu trabalho, não tem nada a ver com política. Né? Você tem uma sorte, digamos assim, né? Você é dono de uma sorveteria, a sorveteria do lado quebrou, no começo do verão, que a mãe dele ficou doente, ele teve que vender aquilo para o tratamento da mãe, fechou a sorveteria na emergência. Você vai faturar o dobro, vai faturar 80% mais na temporada anterior, porque toda a demanda vai ali para ti. Foi competência tua? Não, foi sorte. Né? Teve uma competência, você conseguir se manter vivo ali, fazer a coisa acontecer. Teve um pouquinho. O Brasil deu um pouco de sorte na situação. Em que sentido? Guerra Rússia com a Ucrânia.
porque o pessoal começou a brigar ali, já entrou em alguns pontos, né, com a Rússia, e começou a comprar muito do Brasil, que é um país tranquilo. Então, né, você começa a olhar, bom, a gente não vai mais poder... Como é que a gente vai fazer para impedir que a Rússia, né, maltrate ali, né, os ucranianos, né? Eu gosto até de falar desse assunto porque eu sou descendente ucraniano, então eu tenho um carinho pelo pessoal lá, o Matioski do meu nome, mas nada demais, né? Mas o pessoal entra ali em guerra, uma situação difícil, né? O mundo não pode ir lá e enviar exército. Eles mandam arma de graça. Falou assim, nós estamos mandando arma, a gente pode treinar vocês para combate. Inclusive, os ucranianos estão indo super bem. Achei que isso aí já teria se perdido há muito tempo. Até que eles iriam entregar o país, não ia ter que dar tiro nenhum, como foi no Afeganistão. Na verdade, não, os caras estão lá na bagunça. O que eu acho engraçado, cara, porque como se trata de Rússia, o pessoal tem um pé atrás, né? O que eu achei engraçado, uma vez eu vi um meme, cara, que eles pegaram tipo um rapazinho assim que representava a Ucrânia, né? Aí os Estados Unidos deu uma espada, a União Europeia deu um escudo e falou assim, vai lá, confiamos em você. Empurrou assim, é mais ou menos isso. Pô, vocês não vão me ajudar? Não, vai lá. Ó, espada americana, escudo britânico, vai lá. E vai lá resolver a vida. E quem é que vai se meter com os russos, né? Vê vídeo na internet de criança lutando com um urso. Eu acho que se meter com o russo é um péssimo negócio, né? Eles tomam vodka no café da manhã, cara. Não dá pra brincar com um cara assim, velho. Exatamente. Eles são irmãos. Se a gente for ver, assim, uma briga de família. Briga de família. Porque eles são muito parecidos. Né? É que nem a gente resolver brigar com os argentinos. Você pega, o povo brasileiro e o povo argentino é parecido em diversos aspectos. A gente tem nossas diferenças, mas se for olhar culturalmente, tem muito mais semelhança do que diferença, né? Então, é uma briga de irmãos ali no meio, né?